Fala, gente, tudo bem? Bom, o objetivo do vídeo de hoje é fazer para você um guia definitivo da escolha das suas cordas. A ideia é que você termine esse vídeo entendendo quais são as coisas que você precisa avaliar na hora de escolher um jogo de corda. Primeira coisa que eu quero dizer é que muita gente tem dificuldade de escolher porque não entende muito bem quais as características que são necessárias. Não, tá, eu quero uma corda de qual estilo? E aí a gente tem uma infinidade de quantidades de corda aqui, uma corda mais barata, outra mais cara, e aí a gente fica inventando aqueles termos tipo, qual a melhor corda para profissional? Qual a melhor corda para tocar na igreja? E não é assim que a gente escolhe corda. A gente escolhe corda pelas características sonoras que a gente espera que a corda tenha e que o nosso violino tenha com o uso daquela corda. Então, essa é a primeira coisa, e a gente vai basear toda a nossa ideia aqui, todo o nosso bate-papo em cima das definições que a Thomastik sugere. É muito parecido com o que a Pirastro sugere, que a Iarga sugere, eles têm termos muito parecidos. Nesse caso, nas caixinhas das cordas vem um gráficozinho aqui explicando quais são as coisas técnicas a serem avaliadas. E dentre essas partes técnicas a gente tem a característica de som da corda, se ela é mais brilhante ou mais escura, ou seja, se ela tem um som mais aberto ou um pouquinho mais fechado, e a gente vai fazer algo específico para essa característica. Se ela tem um som mais ou menos focado, se ela tem uma tocabilidade, se ela é macia na mão, sabe? Aquela corda que é gostosa de tocar, que é fácil de tocar. Se ela tem estabilidade da afinação e se ela tem qual o tamanho da tensão dela, se ela é mais ou menos tensa. Esses são os parâmetros que a maioria das empresas, os fabricantes de cordas, trabalham. E baseado nesses parâmetros, a gente vai orientar você na melhor corda para o seu instrumento. Bom, para a gente exemplificar algumas dessas características, a gente vai contar com o apoio da tecnologia. Porque eu não vou, sinceramente, tem muita corda, eu não vou trocar todas para tocar no mesmo violino para você ver a diferença de som. Então, só para você ter uma ideia do que seria o som mais brilhante ou um som mais escuro, eu vou tocar no violino e vou editar aqui em estúdio o som para você ter a sensação de que o som é mais ou menos brilhante, mais ou menos escuro, tá? Então eu vou ficar tocando e vou editando, você vai conseguir perceber quando o som fica mais fechado ou quando o som fica mais aberto, tá? Vamos lá. Beleza, essa é a característica a gente chama de temperatura, né? Se é um pouco mais frio ou um pouco mais quente, aquele som mais fechado ou mais aberto. Esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é o foco. E o que é o foco? É a capacidade que a corda tem de definição de som, de não sair aquele som meio sujo, sabe? Meio assim. Quanto mais foco ela tem, mais definição ela tem, melhor ela é, né? Outra característica que tem aqui, que é a tocabilidade, tá aqui na facilidade de tocar, né? Tocabilidade é autoexplicativo, tá na mão, você sente uma facilidade na hora de tocar. Tem a estabilidade da afinação, e nesse caso, não só a capacidade que a corda tem de ficar afinada, de se manter afinada quando você coloca a corda pela primeira vez, mas de se manter afinada ao longo do tempo também, porque às vezes você está tocando e aquela corda fica desafinando, é super desconfortável, super chato, né? Porque você tem que ficar afinando toda hora. Então, as cordas também têm esse parâmetro e, por último, a tensão da corda. Dito isso, falando de todas essas características de cordas, nós fizemos uma separação aqui por preço. É importante dizer que a maioria das vezes que eu vou tratar sobre o assunto de corda, eu tento separar as cordas em 3 categorias. Iniciante, cordas de entrada, cordas intermediárias e cordas profissionais. Esses são termos meio esquisitos, né? Porque a corda de iniciante não necessariamente é uma corda de...
É uma corda mais barata, vamos falar assim, né? Mas já vi muita gente de todos os níveis tocando com esse tipo de corda. Cordas intermediárias, a gente tem um vácuo aqui, por exemplo, é uma linha muito difícil, porque algumas estão um pouquinho mais perto das iniciantes, outras estão um pouco mais para cima, perto das cordas mais profissionais, de maior desempenho, e aí as cordas mais caras, que são tratadas como cordas verdadeiramente profissionais, mas também você tem profissionais tocando com cordas intermediárias, sabe esse tipo de coisa? Então é muito difícil de fazer essa separação exata. Ó, essa corda é tal categoria, essa corda. Então o que a gente fez? A gente está separando por preço e a gente vai falar um pouco das características de cada uma delas. É importante que você entenda primeiro as características do seu instrumento. Por quê? Porque o seu instrumento vai responder de determinadas maneiras a alguns jogos de corda. Por exemplo, um instrumento que tem um som mais fechado, quando você coloca uma corda que tem a característica de som fechado, ele só ressalta isso, fica aquele grave meio esquisito, meio sem definição, a corda não brilha, o violino parece que não ressalta, o som não vem, né? Para esse tipo de violino, eventualmente pode ser que você precise colocar uma corda um pouco mais brilhante, de repente com núcleo de aço. Então, é importante você entender qual característica o seu violino já tem e qual característica você quer ressaltar no seu instrumento, para que a corda funcione como esse tempero, sabe? Como esse equalizador, né? Então, vamos começar pelas cordas mais de entrada, as mais baratas que a gente tem aqui, que são essas duas, a Eruditus e a Mauro Calisto. Elas estão praticamente na mesma faixa de preço e a diferença entre as duas é o material. A corda Mauro Calisto é de núcleo sintético e a corda Eruditus é de núcleo de aço. A diferença básica entre as duas está não só na característica sonora, porque as cordas de aço geralmente têm uma característica mais brilhante, talvez até um pouco mais potente. Tem muita gente que fala que as cordas sintéticas elas ressaltam o som um pouco mais apagado do instrumento, às vezes o som perde um pouquinho de brilho, de potência, vamos falar assim, de projeção. Mas com relação a timbre principalmente, por serem cordas com núcleos diferentes. Isso vai acontecer em todos os níveis de preço, porque a gente tem, em todos os preços, você tem cordas de aço e cordas sintéticas, né? Então, essas são as cordas de entrada que tem essas características. Vamos supor que você tenha um instrumento com som um pouco mais fechado. A maioria dos instrumentos, na verdade, de iniciante, os instrumentos de entrada das marcas, tem um som um pouco mais fechado. Essa seria, na minha opinião, a melhor corda para o seu instrumento. Por quê? Porque por ser uma corda de núcleo de aço, ela vai projetar mais aquelas características que o seu instrumento não tem, né? Bom, vamos supor que você queira sair dessa categoria muito de entrada e já tenha uma condição um pouquinho melhor, queira investir um pouco mais em alguma corda, né? E você já entra na categoria da Dario DB, que é uma corda de aço, né? Com material um pouco melhor, provavelmente uma durabilidade um pouco melhor também. Então você já começa a entrar numa segunda prateleira aí das cordas de iniciante, né? Vamos seguir, e agora a gente chega, agora que eu falo que tudo começa a ficar meio misturado, assim, porque a partir daqui a gente tem da Dario Prelude, que é uma corda que tem uma durabilidade bem legal. A gente tem Alpha-E, a gente tem Ascente, por exemplo, né? Que estão praticamente na mesma faixa de preço, talvez aqui por ordem de preço, Prelude um pouco mais barata, aí a gente tem Alpha-E e depois a Ascente. E cada uma dessas com características um pouco diferentes. Eu até posso colocar a Chromecore aqui também, ó. Por ordem de preço é essa ordem aqui, né? E cada uma delas com uma característica diferente. Por exemplo, essa corda aqui é uma corda mais brilhante. E o interessante das cordas da Thomastic é que atrás do jogo, como eu falei antes, ela tem exatamente a definição dessas características que eu falei que é importante você saber. Então, poxa, eu quero uma corda mais brilhante. Essa é uma corda que tem essa característica. Já a Ascente, ela tem uma característica um pouco diferente. Por ser uma corda de núcleo sintético, ela é um pouco mais fechada, né? Talvez soe um pouco mais doce para alguns violinos, mas não fique brilhante, não projete o suficiente para outros. Então, temos essa segunda linha aqui, essa segunda característica, né? Categoria, inclusive. E a Pirastro Chromecore, que é de núcleo sintético, de cromo, né? Que é uma corda bem brilhante, funciona muito bem para alguns violinos com som mais fechado.
Bom, agora a gente vai entrar vai subir um pouquinho o valor e a gente vai entrar numa categoria de corda, que é onde eu falei que fica tudo misturado aqui, porque essas cordas, elas passeiam entre as cordas, assim, de iniciante muito boas para ser iniciante, sabe? Tipo, elas já estão no nível meio intermediário, assim, se misturam com essas outras. Então, vou fazer algumas observações sobre essas cordas que eu tenho na mão e eu vou colocar aqui por tensão, vou fazer diferente, ao invés de colocar por preço. Essa corda verdinha aqui, ela é a Yarga, que é Dolce, é a Yarga Classic. Ela também tem o núcleo de aço, mas ela tem uma tensão baixa. Então, a gente não tem muitas informações sobre essa corda específica ainda, porque ela é uma corda muito nova e a gente ainda não testou, mas de acordo com as definições do fabricante, ela é uma corda bem macia. Então, provavelmente deve ser uma corda muito fácil de tocar. Depois a gente tem a Pirastro Tônica, que é super famosa, uma corda super consagrada, que é de núcleo sintético, tem um som um pouquinho mais quente, né? É uma corda que agrada muito, assim, que você pode colocar em vários violinos, de várias características diferentes, que fica bem legal. Uma corda já, assim, muita gente já usou, já fez review e etc. E a gente tem a Yarga Classic de tensão média, que é uma corda de núcleo de aço. De acordo com as especificações da própria fábrica, é uma corda quente e brilhante, né? Ou seja, eles querem dizer que é uma corda que, ao mesmo tempo que tem um timbre não muito estridente, né? Não estridente, pelo contrário, um som quente, ela também tem projeção, também tem potência. Então é uma ótima pedida para quem quer um tipo de corda assim. E aí, subindo um pouquinho aqui de preço, a gente tem essas duas que a gente considerou aqui dentro dos jogos que a gente viu, cordas intermediárias. E eu, antes de falar dessa corda, eu quero fazer uma menção especial, um parêntese sobre ela, a dominante. A gente vai falar um pouquinho sobre a Vision, que a Vision, a gente chama de Vision Orquestra, mas na caixinha está escrito só Vision mesmo, né? De acordo com o gráficozinho aqui atrás, eu acho super interessante, super importante esse gráfico, essa primeira barrinha aqui, que é a barrinha de temperatura da corda, ela fica quente, né, para a direita, e para a esquerda aqui um timbre mais frio, né? Nesse caso, ela tem um timbre mais frio, ou seja, ela tem um som mais brilhante, um pouco mais aberto, né? Não significa que ela é uma corda estridente, presta atenção, ela é uma corda um pouco mais brilhante e que vai ficar muito boa em violinos com som mais fechado. Se o seu violino já tiver um som estridente muito aberto, ela vai ressaltar isso ainda mais e vai incomodar você. Então, é por isso que eu falo para você prestar atenção nessas características. Ao mesmo tempo, ela tem um som bem focado. Eu já usei essa corda algumas vezes e eu gostei bastante, embora meu violino tivesse um som bem aberto também. Então, é questão de gosto, o que eu estou querendo no momento, né? Fácil tocabilidade, a afinação ela afina em pouco tempo, bacana. E agora eu quero fazer uma menção honrosa aqui. Por quê? Porque essa corda, a dominante, eu considero que ela seja uma corda mais neutra. Sabe o que é uma corda mais neutra? É aquela assim, tô na dúvida de qual comprar, compra essa, vai funcionar. Sabe? Aquela corda que ela tá no meio do caminho. Se você olhar o espectro de cordas, o cartão de cordas da própria Thomastic, a Thomastic coloca essa corda bem no meio, ou seja, ela não é nem tão brilhante nem tão quente, ela não é nem tão focada nem tão desfocada, ela não é tão, sabe? Ela tá bem na neutralidade mesmo. Ou seja, essa corda é uma das melhores opções para quem quer testar uma corda, mas não sabe muito bem. Eu quero uma corda melhor, mas eu não sei esse negócio de característica, não quero pensar muito nisso agora. Então essa é a melhor opção para isso, a corda dominante. É uma corda fraca, o tal de Hilary Hahn usa ela, pra você ter uma noção. Bom, antes de seguir para as cordas profissionais, vamos falar assim, as cordas de nível as cordas mais caras aqui de nível profissional, eu vou pegar esses 3 jogos aqui, ó, o Vision, a dominante e a Vision Solo, tá? São 3 cordas da mesma empresa e eu quero mostrar a parte de trás aqui dessas 3 cordas. Quero fazer algumas considerações sobre a parte de trás. Thiago, por que uma mesma empresa às vezes tem várias cordas diferentes? Sabe aquela corda da Thomastic? Aí, né, muita gente já me perguntou isso. Você gosta da corda da Thomastic? De qual? Né? Tem corda da Thomastic que funciona para mim, tem corda que não. E é por causa disso que eu vou falar. Ó, se você pegar a Vision, ela
tem um som mais brilhante. A bolinha que está aqui para a esquerda, né? Mais brilhante. Se você comparar com a dominante, você vai ver que elas estão em lugares diferentes, ó. Ela está mais centralizada, ela não é nem tão brilhante e nem tão quente, nem tão escura, né? E se você pegar a Vision Solo, a característica dela é diferente mais ainda, ó. A bolinha está quase aqui do lado direito, aqui bem quente mesmo, sabe? Então, com um timbre completamente diferente dessas outras duas. Isso faz muita diferença na hora de escolher a sua corda, porque isso é definitivo na hora de você ter o resultado que você espera, né? Em termos de som. Dito isso, vamos seguir para as cordas mais caras agora, para as cordas mais profissionais. Tiago, qual é a melhor corda profissional? Eu quero uma corda profissional, qual você indica? Vamos lá, vamos às considerações. Vision Solo, uma corda extremamente quente, como a gente viu, e ao mesmo tempo com uma tocabilidade muito boa, ela é bem macia na mão, bem legal mesmo, bastante focada, né? O próprio gráfico da corda mostra isso, o próprio fabricante da corda diz que ela é uma corda que tem um som bem focado mesmo, não é um som muito esfumaçado, como dizem. É uma ótima pedida para quem quer eu quero uma corda profissional, quero um bom custo-benefício, essa é uma excelente opção, tá? Aí, logo depois em preço, a gente tem a Yargar. Todo mundo sabe o que eu penso da Yargar, né? A Yargar é uma corda excelente, ela tem um timbre muito doce, muito aveludado, é a corda que eu uso no meu violino, inclusive, muito boa de tocar, tocabilidade muito, né, muito fácil no dedo, ela é muito macia, então gosto muito dessa corda, ao mesmo tempo que ela tem uma boa projeção, cheia de harmônico, etc. Recomendo muito. Outra corda que eu já usei bastante, a Obligato. A Obligato é uma corda que eu gosto muito, ela tem a corda midi ouro, ou seja, ela tem uma projeção muito boa, né? O núcleo dela, é interessante que o núcleo dela é sintético também, o que faz com que o som dela seja mais quente e ao mesmo tempo consiga ter uma potência que é muito característica das cordas da Obligato. No geral, as cordas da Obligato têm a preocupação com projeção, e isso é muito nítido nesse jogo aqui. Vai fundo, que essa corda também é muito boa. E por último, a Peter Infield, que é uma das cordas que está na boca do povo agora como uma das melhores cordas existentes, né? A galera gosta muito dessa. Ela é uma corda que tem uma característica mais quente também, ela não está tão neutra, ela é um pouco mais, digamos, mais quente, né? Enfim, mas ela não é tão focada, ela é bem potente. Para os melhores violinistas isso aqui soa muito bem. Enfim, essas são as considerações que a gente poderia fazer a respeito de cada jogo de corda. Você viu que a gente tentou fazer, assim, detalhar um pouco de cada uma. Por quê? Porque é muito difícil recomendar corda quando a gente não conhece o que você espera de timbre do seu instrumento, né? O que você quer de característica sonora do seu instrumento. Então, quando você pergunta para o seu professor, qual a melhor corda? Ele vai ter dificuldade de te recomendar uma específica. Por quê? Porque tem tudo isso aqui que a gente falou. Então, bom, resumindo, baseada no seu gosto musical, na sua expectativa de timbre, baseado em tudo isso aqui que a gente já falou, o que você precisa pensar é quais são as características sonoras que o meu violino tem e quais as características que eu quero ressaltar ainda mais. Eu quero que ele fique bem potente, eu quero que ele fique bem brilhante, eu quero que ele fique com um som mais escuro, qual o timbre que eu espero dele? Bom, essas são as coisas que você precisa levar em consideração na hora de escolher um jogo. É importante dizer que tudo isso que eu falei relacionado às cordas para violino, mas a gente pode se basear nessas características também para viola e para violoncelo. Todas essas fábricas aqui também fazem as mesmas cordas para viola e para violoncelo, e provavelmente elas têm as mesmas características, talvez com uma ou outra mudança, mas no geral é a mesma coisa, tá? Outra coisa que é importante dizer é o seguinte: se depois de tudo isso que eu falei você ainda tiver ficado com alguma dúvida, fica à vontade para entrar em contato com os vendedores e com os consultores, os profissionais aqui da HPG Musical, porque aí você vai poder tirar todas as dúvidas que ainda restaram. Aliás, vamos fazer o seguinte, deixa aqui nos comentários
qual o jogo de corda que você está usando, qual a sua experiência com esse jogo de corda, que a gente também quer saber. Eu espero ter ajudado, espero que todas essas dicas sirvam para você escolher o melhor jogo de corda para o seu instrumento e fica com Deus. Mas vou mandar, teve o último. Ui, 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 vou mandar, ui.